Bom dia. Bom dia a todas e a todos. Então, antes de mais nada, agradecer o convite das colegas e amigas por participar desse debate. Um grande desafio, tentar apresentar alguns questionamentos depois de uma viagem histórica sobre todo o processo de institucionalização da cooperação internacional para o desenvolvimento desde, pelo menos, o período da Guerra Fria. Eu vou tentar sistematizar alguns comentários, alguns questionamentos, partindo de algo que sempre foi, que marcou um pouco o meu pensamento diante das realizações e das promessas da cooperação internacional para o desenvolvimento, que foi uma capacidade muito grande prolífica de produção de documentos, conferências, de produção de amplos consensos, novos, né, e sempre cada vez mais avatares, né, para se renovar a agenda quando ela parecia esgotada, né, se Rio 92 não funciona, tem Rio mais 5, tem Rio mais 10, tem Rio mais 20, ou seja, uma capacidade muito grande de retomada de consensos bastante abrangentes em torno das agendas que, do meu ponto de vista, são tremendamente contraditórias do desenvolvimento. A gente está tratando de um tema, né, cooperar para quê? Né, cooperação para o desenvolvimento. Não tem nada menos consensual do que o sentido político, cultural, sociológico do desenvolvimento. Mas parece que a cooperação, enquanto sistema organizado, com seus múltiplos atores, agendas, sempre foi muito capaz, e aqui eu me refiro maiormente à cooperação Norte-Sul, de organizar os discursos, né, e de produzir amplos consensos dentro de um contexto geopolítico bastante definido. Eu acho que isso ficou bastante claro na apresentação dos três brilhantes painelistas, maiormente na apresentação do professor Alcides, que fez aquela introdução histórica, situando o sistema da cooperação internacional em um contexto geopolítico particular. E eu acho que esse contexto geopolítico, que foi determinante, né, alguns autores, como a Carol Lancaster, por exemplo, afirmam, né, chegam a afirmar que não haveria cooperação internacional para o desenvolvimento se não tivesse havido a Guerra Fria. Ela faz uma afirmação contundente, com a qual, em boa parte, eu concordo. Porém, há um passado das experiências da colonização e das experiências de ajuda alimentar desde o século XIX que também merecem ser resgatados. Merecem ser resgatados tanto como experiência dos países do Norte na produção disso que eles passaram a chamar de foreign aid, né, de ajuda internacional, depois ajuda oficial para o desenvolvimento, mas também no sentido de deixar marcas que foram muito negativas, né, na experiência dos beneficiários desse sistema. É claro que uma das razões do debate sobre a legitimidade ou não da cooperação internacional para o desenvolvimento vai buscar suas raízes nas relações coloniais entre metrópoles, ex-metrópoles e ex-colônias, né, e a disputa do contexto da Guerra Fria, que encontrou nessa crítica ao etnocentrismo ocidental, nessa crítica antropológica e política ao etnocentrismo do Ocidente, que procura reproduzir os seus padrões, as suas normas, as suas visões de desenvolvimento no outro continente, apontado, né, como, né, indicado com critérios muito desenvolvidos, né, ao longo dos anos 60, dos anos 70, maiormente, aquele que não é o desenvolvido. Então, toda essa crítica ao etnocentrismo ela vai encontrar raízes muito claras na experiência colonial, que eu acho que é importante resgatar, apesar de concordar que o marco histórico da Guerra Fria, dos anos 40, 50, né, vai ser um marco determinante para o processo de institucionalização, e quando eu falo de institucionalização, eu estou falando de atores, de normas, de princípios, de procedimentos que se conformam ao longo dos anos 50, dos anos 60, contribuindo para um sentido de inevitabilidade política da cooperação internacional para o desenvolvimento, a tal ponto que seria muito difícil, né, para os críticos da cooperação internacional para o desenvolvimento construir argumentos anti
cooperação, né, ou pós-cooperação, como adotam alguns autores. Eu conheço alguns franceses, como o Serge Latouche ou o professor Gilbert Rist, do Instituto Universitário de Estudos do Desenvolvimento, lá de Genebra, que tem aquele livro sobre o desenvolvimento, a história de uma crença ocidental. E aqui ele está falando da cooperação internacional para o desenvolvimento como uma crença constituída. E quem fala de crença fala de normas e valores, e um investimento muito importante nessa articulação que, do meu ponto de vista, ficou bastante explicitada nas três brilhantes apresentações, que é a articulação entre três eixos, né, nos quais a cooperação sempre investiu. O eixo financeiro, que nunca foi, de longe, o principal dos eixos, né, o eixo intelectual e o eixo político, ou seja, uma conformação de um sistema, né, que articulou muito bem, né, basta pensar o exemplo do Banco Mundial, né, como atores intelectuais, financeiros e políticos. E eu digo que o financeiro ele não é nem o mais fundamental, porque se nós pararmos para comparar os montantes, né, envolvidos com a ajuda oficial para o desenvolvimento nas relações Norte e Sul, ela fica infinitamente aquém, em termos de ordens de grandeza, do que é gasto com políticas de armamento, ou seja, com o fazer a guerra, né, que não contribui para o desenvolvimento daqueles que são os destinatários, os beneficiários da cooperação oficial para o desenvolvimento, aquilo que é gasto com subvenções agrícolas ou com as próprias remessas que foram lembradas aqui dos migrantes dos países subdesenvolvidos que migram para os países mais desenvolvidos e fazem essas remessas. Então, o financeiro ele não é desimportante, não é isso que eu estou dizendo, mas ele é uma peça de uma articulação que eu diria mais sofisticada, que inclui um investimento intelectual e um investimento, ou seja, de soft power, né, de construção de consensos, de agendas bastante abrangentes no campo da cooperação, e de um investimento político, né. Na lógica da Guerra Fria, a cooperação internacional para o desenvolvimento desempenhou um papel de sedução política muito grande para a atração para o bloco do Ocidente capitalista, né. Alguns autores clássicos, né? Eu lembro de um texto do Morgenthau, por exemplo, que nos anos 60, né, escreve um texto sobre a política externa e as relações da política externa com a política de cooperação. Ele chega a mencionar, né, como um dos marcos interpretativos da cooperação internacional para o desenvolvimento, a ideia de bribery, né, quer dizer, de você chantagear e de você trazer para o seu campo, né, quer dizer, e o que cria uma relação muito estreita entre o sistema da ajuda e as políticas externas, né, dos Estados doadores, que é algo que, do meu ponto de vista, é claro que está aberto para debates, mas, do meu ponto de vista, não desaparece enquanto princípio político da cooperação Sul-Sul. Mas é claro que são políticas externas diferentes, então o que a gente tem de ver nesse marco inicial, né, embora a cooperação Sul-Sul encontre as suas raízes nos anos 70, pelo menos, né, a ideia da cooperação técnica entre países em desenvolvimento, o Plano de Ação de Buenos Aires, de 1978, né, então a gente já tem esses antecedentes, é muito evidente que a cooperação internacional provida pelos chamados doadores emergentes também vai seguir prioridades de política externa. Isso não significa, né, ipso facto, que ela será semelhante, né, na sua trajetória com a cooperação Norte-Sul. Acho que aí é onde, nessa questão da experiência mais recente, que até as organizações da sociedade civil, os intelectuais, podem ter um papel importante enquanto insumo crítico, né, para os próximos caminhos a serem dados da cooperação Sul-Sul. Há muito, né, acho que isso facilita muito a cooperação Sul-Sul, em termos de perspectiva, em função de uma experiência de cooperação Norte-Sul, porque já há muito de sistematizado e de conhecido sobre os aspectos críticos da cooperação, né? Muito já sistematizou, já se conhece, em termos de crítica, sobre a cooperação Norte-Sul. E isso deveria, em princípio, para os nossos formuladores de políticas públicas, penso aqui no caso brasileiro, facilitar, evitar as mesmas armadilhas nas relações muito estreitas entre cooperação internacional e política externa.
Um outro aspecto que eu queria mencionar, e que para mim ficou também bastante bem explicitado nas 3 apresentações, é a ideia de diversificação dos atores. Né? Eu acho que a gente poderia pensar numa tipologia que envolveria pelo menos 3 níveis, e eu vou salientar um deles, que são os atores doadores, os atores beneficiários, mas os chamados atores mediadores, né, onde a gente vai encontrar, acho que David os chamou de intermediários, né, a ideia da mediação no sentido de legitimação política e social da cooperação internacional, seja ela Norte-Sul, seja ela Sul-Sul, o papel das organizações não governamentais, dos think tanks, da mídia, dos experts, e de uma certa expertise que se acumula em diferentes âmbitos, enquanto instrumentos, ferramentas fundamentais do ponto de vista da consolidação das normas e dos valores em torno da cooperação internacional para o desenvolvimento. Eu gostaria de concluir lembrando dois clássicos. Um deles é um ensaio escrito por Hannah Arendt nos anos 60, intitulado Ensaio sobre a Revolução, assim foi traduzido na língua em que eu o li, onde ela fala sobre a política da piedade. E eu acho que é uma distinção interessante que ela faz entre compaixão e piedade, porque nos permite, na política internacional, entender muito bem o investimento necessário no plano da construção de normas que vão orientar o caminho, que orientaram o caminho da cooperação Norte-Sul, que ainda orientam, e que poderão vir a orientar o caminho da cooperação Sul-Sul. Ela fala que existiria uma diferença entre compaixão e piedade. E a compaixão seria um estabelecimento de uma conexão sentida a partir do sofrimento do outro, mas de forma direta entre os indivíduos, que eu acho que nos remete a toda a lógica do solidarismo internacional, e que é fundamental que seja apreciada e que seja analisada, mas que é uma lógica distinta da política da piedade, que tende a ser, como diz a Hannah Arendt, uma reação despersonalizada ao sofrimento do outro. E esse outro se torna um outro abstrato e impessoal. Ou seja, a compaixão no âmbito do solidarismo internacional, e a gente sabe que a cooperação internacional ela tentou capturar todo o sentido da solidariedade internacional, e eu acho que aí é onde ela fez um investimento muito forte nos valores e nas normas, e talvez aí venha o papel de algumas organizações da sociedade civil no sentido de separar esses 2 âmbitos, e essa política da piedade que gera uma distância entre o objeto, o que se torna um objeto, o que recebe ajuda, e o observador do sofrimento, que ajuda, mas que às vezes sequer conhece o contexto daquele que é ajudado. Então, eu acho que esse é um elemento interessante que nos permite entender toda a política do espetáculo que também se cria em torno da lógica da cooperação internacional para o desenvolvimento. Ou seja, tem um grande investimento discursivo que se desconecta, se dissocia muito da realidade efetiva dos projetos e dos montantes envolvidos. Bom, ainda tinha alguma coisa que eu poderia desenvolver, mas fica para outra ocasião, sobre a ética da responsabilidade, a ética da convicção, que eu acho que é uma pista weberiana que nos ajudaria a entender um pouco o papel das organizações da sociedade civil e o papel dos Estados, que são diferentes nesse sistema bastante complexo, cada vez mais diversificado, da cooperação para o desenvolvimento, no qual os atores do Sul entram de forma cada vez mais certa e contraditória, como, do meu ponto de vista, não poderia deixar de ser. Obrigado pela atenção.